galera, aqui é o João Pedro da SH School. No vídeo de hoje vou trazer algumas dicas aí para a gente poder diagnosticar um aparelho que chega sem ligar na bancada, tá? É uma dúvida muito comum para técnico que está começando e às vezes até técnico mais avançado aí que às vezes não tem um padrão, né? Uma etapa ali para seguir para conseguir diagnosticar com mais facilidade, com mais agilidade e mais precisão. Beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns testes, a gente vai usar bastante a fonte, tá? Que é a forma mais correta para a gente diagnosticar, beleza? Sem precisar ficar muito colocando peça ali até achar o problema, beleza? Então a gente vai seguir um passo a passo aí. Eu vou deixar algumas dicas que eu utilizo aqui para a maioria, tá? 95% dos casos dos aparelhos que chegam aqui sem ligar, tá? Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo. E não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entregar os vídeos para mais pessoas. Aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso sistema de gestão com ordem de serviço. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Através desse link você consegue testar o sistema por 10 dias gratuitamente, tá? E tem também o link para o meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu estou postando dicas diárias lá e posto alguns reparos também. Beleza, galera? Várias ferramentas que eu utilizo aqui durante o vídeo, durante os vídeos aqui do canal, estão aqui embaixo na descrição também. Então bora lá, vamos analisar aqui um iPhone 11 que chegou pra gente sem ligar. Beleza, galera? Primeiro passo que a gente vai seguir aqui no vídeo, tá? Eu vou abrir esse aparelho durante o vídeo aqui, não analisei ele ainda. Esse aparelho só chegou pra gente aqui com a etiqueta não liga, tá? É um aparelho de lojista. Nós vamos aqui em basicamente três passos, tá? Que eu sigo quando o aparelho ele chega assim. Primeiro deles, galera, a gente vai tentar sempre, tá? É um passo um pouco mais básico, tá? Mas que vai agilizar, às vezes, um tempo aí de uma análise desnecessária no aparelho. Tem muito aparelho que chega pra gente sem ligar e o defeito, às vezes, é o software, tá? Talvez o aparelho só travou e não tá ligando. Então a gente precisa dar um boot nesse aparelho para a gente descartar uma falha como essa, tá? Que é uma falha muito simples e às vezes o técnico vai abrir o aparelho, correr um risco de danificar uma tela e perder o tempo dele ali testando tela, bateria, né, outros periféricos, sendo que o problema era só um reboot no aparelho. Então vamos colocar aqui no conector de carga, tá? Vamos ver se o aparelho também reconhece, se ele começa a carregar. Coloquei ali com um amperímetro, vamos ver se ele vai dar alguma coisa. Também aconselho aí, tá? É uma análise importante colocar no carregador, porque às vezes o aparelho, o carregador do cliente não funciona e ele coloca para carregar e o aparelho não liga. Então já coloquei no carregador ali, ele começou a consumir 10 miliamperes e não ligou. Então provavelmente não está reconhecendo ali o carregador mesmo, tá? Vamos tentar dos dois lados aqui. Também não foi. Vamos agora tentar o boot aqui por 15, 20 segundos mais ou menos aqui. A gente pressiona a power. Volume mais, menos e segura a power. Bom, o aparelho não ligou, tá? Então agora a gente vai aqui para a abertura do telefone. Vou colocar o aparelho aqui para aquecer e para o vídeo não demorar muito. Assim que eu começar a abrir a tela aqui, eu volto com o vídeo, tá? Então vou colocar um corte aqui, vamos colocar o aparelho para aquecer e a gente já volta para a gente analisar aqui o defeito. Pessoal, vamos lá então. Já abri a tela aqui do aparelho, tá? Removi somente a blindagem da bateria, nada mais. E aí aqui, galera, com a fonte a gente consegue fazer várias análises aqui, tá? Através do consumo da fonte. Por exemplo, se a gente energizar a placa do aparelho aqui e ele começar a consumir uma corrente muito alta, a gente já sabe que tem alguma coisa em curto aqui, tá? Se for uma corrente muito alta, é bem provável que seja na placa o defeito, mas o ideal é desconectar todos os periféricos para ter certeza desse diagnóstico, tá? Se você desconectar todos os periféricos e ainda assim o aparelho tiver com um consumo muito elevado, a placa está em curto, beleza? É uma análise que a gente consegue tirar. Se a gente conectar aqui a fonte e o aparelho desligado apresentar um consumo baixo ali na fonte, tá? Esse aparelho tem uma fuga, que ainda assim pode ser um periférico ou pode ser na placa. De novo, a gente vai precisar desconectar todos os periféricos, beleza? Outras possibilidades. A gente conecta o aparelho na fonte, ele não consome, tá? Mas ao pressionar o power, ele consome muita energia. Talvez ele está com um curto aí em malhas terciárias ou quaternárias, tá? Então a gente ainda assim precisa analisar na placa. Talvez não é uma fuga, um curto em malha primária ou secundária, tá? Mas ainda assim essa placa está com curto.
Também consumo ali próximo de 200 miliamperes, pode oscilar ali entre 180 até 260 miliamperes. Pode ser uma falha no Hydra ou Tristar, tá? Que é o componente responsável por identificar o cabo, tá? Identificar o carregamento, liberar o carregamento no iPhone, que é um componente que dá muito problema. Provavelmente, se você faz a análise na fonte, você já pegou um aparelho, um iPhone com esse consumo, com esse pulso de boot, 200 miliamperes aproximadamente. Então, normalmente é uma falha na placa, tá? Normalmente, nem sempre. Pode ser outras coisas, mas na maioria das vezes é uma falha de Tristar ou Hydra. E também temos um consumo ali travado em 70, 80, 60 miliamperes, que muito provavelmente o aparelho está travado em modo DFU ou travado em modo recovery, tá? Ou ele não está conseguindo inicializar. Nesse caso, que aí já é o terceiro passo, tá? Entra um pouco no terceiro passo. Mas enfim, o segundo passo a gente vai precisar analisar esse aparelho na fonte, tá? Primeira coisa, o aparelho não liga, a gente precisa ligar esse aparelho na fonte, por quê? A gente precisa descartar, galera, se não tem uma falha de alimentação, né? Por exemplo, sua televisão não liga. A primeira coisa que você vai fazer é verificar se tem energia, né? Você vai ter que verificar se a televisão está ligada na tomada, se tem energia aquela tomada, liga, por exemplo, um carregador de celular naquela tomada, verifica se tem energia. Para você descartar a falha mais simples, né? Mais óbvia, mas que muito técnico não faz. Às vezes o técnico ele pega o aparelho, vai testar a tela, vai testar a tecla power, testa a bateria, mas também nem sabe se aquela bateria tem tensão, tem carga, tá? Então a fonte é a melhor maneira da gente diagnosticar isso, porque eu sei que a fonte tem tensão, né? Ela tem alimentação. Então eu não vou estar testando com uma bateria ali que eu não sei se está boa ou não, beleza? Sem contar que com a fonte eu consigo verificar o consumo daquele aparelho. Com uma bateria eu não vou conseguir verificar isso. Então, se essa placa estiver em curto e eu conectar uma bateria, eu não vou conseguir ver, a não ser que ela esquente muito rápido, tá? Mas a forma ideal é analisar com a fonte, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a fonte aqui. Vamos conectar aqui o cabo do iPhone 11, tá? Primeira coisa, nós vamos conectar o cabo do iPhone 11. A fonte, deixa eu desligar ela aqui, porque se tiver em curto, a gente não vai deixar ficar ali a corrente consumindo muito tempo, tá, galera? Então é importante isso. Se o aparelho estiver em curto, não deixa o aparelho fritando ali na fonte, tá? Desconecta o aparelho da fonte, desliga a fonte e faça análise com calma na placa, beleza? Não deixa o aparelho ficar fritando lá na fonte com consumo alterado. Então vamos lá, galera. Vou energizar a fonte aqui. Vamos ver o consumo. Esse aparelho, ele tem um curto, tá, galera? Vou pegar a câmera aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui para vocês acompanharem. Beleza, ó, tô com a fonte aqui, a fonte está desligada, tá? O cabinho que a gente está utilizando ali, fonte desligada. Assim que eu pressionar aqui o ON, vocês vão observar ali que o consumo ele vai travar em 3.000 miliamperes, tá? Então, ó, 3.000 miliamperes, 7, vou desligar aqui, beleza? Se eu desconectar aqui, vocês podem ver que quando a gente pressiona o ON aqui, tá? O consumo é zerado, beleza, galera? Consumo zerado. Então, vou encostar aqui, 3 amperes de consumo. Essa placa ela tá em fuga, beleza? Então aqui a gente vai precisar fazer uma análise mais específica, mais detalhada. Mas vamos supor que, vamos trabalhar com algumas hipóteses, né? Vamos supor que esse aparelho ele apresentasse um consumo normal na fonte ali, eu pressionasse o power e ele começaria a consumir. Que aí a gente já entra no terceiro passo, que isso já pode abrir mais esse caminho, que aí inclui uma restauração de software, caso esse aparelho fique travado ali em 80 miliamperes, beleza? Se esse aparelho liga, ele consome ali, ele vai aumentando o consumo gradativamente, eu posso testar uma outra tela, beleza? Ainda assim é bom desconectar outros periféricos para descartar esses periféricos estarem influenciando ali na inicialização do aparelho. Testa o aparelho na fonte só com tecla power e tela ligada para você ter certeza que ele está ligando e está dando imagem, tá? E se ainda assim ele não estiver inicializando, vai conectando os periféricos aos poucos para você conseguir descobrir qual periférico está fazendo o aparelho reiniciar ou não ligar. Beleza? É muito comum isso, às vezes um periférico influenciar na inicialização do iPhone. E aí, com esse método, galera, com esse passo a passo por eliminação, você vai chegar no diagnóstico mais rápido. O vídeo aqui ele fica um pouco longo, né? Porque eu estou explicando para vocês, mas quando vocês pegam essa prática de fazer esse teste, o diagnóstico, além dele ser mais rápido, ele é muito mais preciso. Evita você ficar testando peça aí à toa, tá? Tira a peça, coloca a peça até achar o problema de fato. Beleza? Então
Então, com esse passo a passo, fica muito mais fácil analisar o aparelho. No caso desse iPhone 11 aqui, o aparelho está em curto, então a gente precisa fazer um reparo de placa aqui. Muito provavelmente, né, a gente vai remover todos os periféricos, mas normalmente quando o aparelho está em curto, é um problema na placa, tá? Bom, galera, então é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou, se ficou alguma dúvida. Eu respondo todos os comentários da galera aqui no YouTube, tá? Pode perguntar aí à vontade. Se você ainda não me segue, aqui embaixo tem o meu Instagram, tá? Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou e se você gostou, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entregar os nossos vídeos aí para mais pessoas. Beleza? Galera, então muito obrigado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.